Olá, meninas e meninos, sejam bem-vindos a mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Eu sou o professor César Lino, na disciplina de Matemática, 8º ano. Nesta época de pandemia, já sabem, devemos cumprir todas as orientações, lavar as mãos sempre com frequências. Vamos para a nossa aula de hoje conhecer o sumário. No sumário de hoje, vamos falar de domínio de uma relação binária, imagem de uma relação binária. Objetivos para a aula de hoje: determinar o domínio de uma relação, determinar a imagem de uma relação e também determinar o contradomínio de uma relação binária. Recursos para a aula de hoje, já sabem, devem sempre preparar os vossos cadernos, lápis, caneta, o vosso livro, para poderem acompanhar com melhor facilidade a aula. Vamos começar por falar de domínio e imagem de uma relação binária. Vamos começar com domínio. Seja R uma relação, nós já vimos o que é uma relação na aula anterior, de A em B, temos dois conjuntos, que a partir de agora representaremos R como relação tal que no conjunto A para o conjunto B. Chamamos de domínio de R, nesse caso relação, o conjunto formado por todos os primeiros elementos dos pares ordenados pertencentes à relação. Vocês já sabem formar pares ordenados, então o primeiro elemento desse par ordenado pertence ao domínio. O domínio de uma relação será representado por D. D de domínio. Assim, X pertence a D, ou seja, X, lembre-se, no par ordenado, X ele é o primeiro elemento. Nós falamos que o primeiro elemento pertence ao domínio. X pertence ao domínio se somente se existe um Y em que o X vai fazer a correspondência. Esse Y pertence a quem? Pertence ao conjunto B, o segundo conjunto, tal que esse par ordenado XY pertence à relação. Lemos X é parte do domínio se e somente se existe Y pertencente a B, tal que o par ordenado XY pertence à relação R. Vamos ver o que significa imagem. Chamamos de imagem de R o conjunto de todos os elementos ou de todos os segundos elementos dos pares ordenados XY pertencente a R. Ou seja, se X, que é o primeiro elemento, pertence ao domínio, então o Y, segundo elemento, pertence à imagem. A imagem será representada por I maiúscula M. E é sempre um subconjunto de B. Assim como também domínio é subconjunto de quem? De A. Muito bem, estão atentos. Simbolicamente também escrevemos Y pertence à imagem se somente se existe um X, tal que, podemos dizer, tal que X pertence ao conjunto A. Esse par ordenado, XY, tem que pertencer à relação. Depois de formar a relação é que nós vamos tirar dali os elementos que pertencem ao domínio e os elementos que pertencem à imagem. Também podemos ler Y é parte da imagem se somente se existe X pertencente a A, ao conjunto A, tal que o par ordenado XY pertence à relação R. Vamos prosseguir. Por outras palavras, podemos dizer que o domínio é formado por todos os valores que X assume e a imagem são os valores admitidos por Y. Quando representamos pelo diagrama de Venn, o domínio é o conjunto formado pelos elementos de onde saem as flechas, ou seja, o primeiro conjunto. É ali que nós encontramos o domínio. E a imagem é o conjunto dos elementos
que recebem a flecha. Contradomínio. Numa relação R de A para o conjunto B, dada por R de relação é igual, abre chaveta, par ordenado XY, tal que esse par ordenado deve pertencer ao produto cartesiano AB. O conjunto B é chamado de contradomínio. Em outras palavras, o contradomínio é o conjunto formado por todos os valores que Y pode assumir. Atenção ali, não significa que todos os elementos que estão no conjunto B vão ser imagem. Por vezes sim, por vezes não. Por isso nós temos ali a parte mais negra ali, pode. Y pode assumir. Vejamos a seguir um exemplo. Nós temos aqui um exemplo, o conjunto A tem uns elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conjunto B tem os elementos menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Consideremos R como uma relação de A em B, como uma relação que associa cada elemento de A à sua metade em B. Vamos ver através de diagrama. Ou seja, vocês vão formar pares ordenados em que o primeiro elemento vai ter a sua metade em B. Ou seja, o segundo elemento tem que ser metade do primeiro elemento. Vamos ver aqui. Por isso ligamos 2, 1, formamos o primeiro par ordenado. 2, o primeiro elemento, a sua metade 1. 4 em A, 2, a sua metade em B. 6 em A, o primeiro elemento, como diz a condição imposta, sublinhada aqui, a sua metade 3. E por último, 8, a sua metade 4. Então, formamos esses pares ordenados que vão estar na relação R. Os elementos destacados no conjunto A formam o domínio. E os elementos destacados no conjunto B formam a imagem. Note que, assim, o domínio é um subconjunto de A e a imagem é um subconjunto de B. Vamos ver isto. Domínio é igual, abre chavetas, X pertence a R, a relação, 2 como elemento de domínio. Lembrem-se que nós tínhamos feito par ordenado, tínhamos ligado 2 com 1. Então, 2, o primeiro elemento, faz parte do domínio, 1 faz parte da imagem, que é o segundo elemento. Então, 1 é o elemento da imagem. 4 também é o domínio, 6 e 8 são elementos que pertencem ao domínio. São os primeiros elementos do vosso par ordenado. Imagem, Y pertence à relação, que são os segundos elementos. 1, 2, 3 e 4. Chega o momento de fazer alguns exercícios para ver se vocês captaram a mensagem hoje. Vamos para o primeiro exercício. Diz o seguinte: determina o domínio e imagem de cada uma das relações abaixo. Nós temos a primeira relação, a linha A. Relação A, eu já dei a relação. Tenho os pares ordenados. Primeiro par 1 e 1. Segundo par 1 e 3. Terceiro par 2 e 4. A partir dessa relação, vocês vão indicar o domínio e a imagem desta relação. Ok? Vou-vos dar um tempinho para vocês resolverem esse pequeno exercício. De seguida, vamos fazer a correção.
vamos ver a vossa correção. A linha A, nós temos como solução o domínio x pertence a A, tal que os elementos que pertencem ao domínio são os primeiros elementos. Nesse caso, no primeiro par, 1 é o primeiro elemento, temos aqui, certinho. No segundo par, 1 continua a ser elemento do domínio, por isso não há necessidade de repetir 1 duas vezes. E também, por último, o número 2. Então, o nosso domínio fica formado pelos elementos 1 e 2. Vamos ver a imagem. A imagem nós vimos na teoria que é ou que são os segundos elementos do par ordenado. Então, y pertence a A, significa segundo elemento. Nós temos aqui o número 1, segundo elemento, o número 3, segundo elemento desse par, também é imagem, e por último 4, que é o segundo elemento do terceiro par. Então, a nossa imagem fica formada pelos elementos 1, 3 e 4. Vamos para o exercício a linha B. Diz o seguinte: relação R é igual, abre chavetas, par ordenado pertence a cartesiano AB, tal que x ao quadrado é igual a y. Ou seja, vocês vão ter que ligar os elementos para formar esses pares ordenados. Nós temos aqui a condição imposta. Os elementos de A ao quadrado tem que ser igual ao y. Por exemplo, 1 ao quadrado tem que ser igual a 1. Então vocês vão ligar 1 do conjunto A ou 1 do conjunto B e formar esses pares ordenados, só depois tirar a imagem e também o domínio desta relação. No exercício a linha B, eu não dei a relação formada, ao contrário da linha A. Aqui vocês vão formar a relação só depois tirar a imagem ou o domínio e a imagem. Vamos ver a correção. A relação 1 e 1, porque nós temos aqui 1 ao quadrado é igual a 1. Então, temos primeiro par ordenado. Menos 1, vamos ligar também com 1, porque menos 1 ao quadrado é igual a 1, como diz ali a nossa condição. 2, temos aqui ao quadrado, vamos ligar com 4. E por último, menos 2, também vamos ligar com 4, através de diagrama, porque menos 2 ao quadrado é igual a 4. Então, a nossa relação que eu tinha pedido é esta. Temos ali 1 e 1, menos 1, 1, 2, 4 e menos 2, 4. De certeza fizeram diagrama assim, desse jeito como eu tinha anunciado anteriormente. Menos 2 com 4, 2 com 4, menos 1 com 1 e 1 com 1. Então o nosso domínio fica formado de seguinte forma: x pertence a R, pertence à relação, tal que 1, temos aqui o número 1 do conjunto A, menos 1 também utilizamos para fazer a ligação, então, como é primeiro elemento, pertence ao domínio. O 2 temos aqui ligado com 4 e por último, menos 2. Vamos ver a imagem. A imagem são os segundos elementos dos pares ordenados formados anteriormente. Nesse caso, só temos 1 e 4. Vocês podem ver a representação no diagrama.
chegou o momento de TPC. Antes de terminar a aula, vou deixar alguns exercícios para vocês praticarem em casa. Vamos ver o primeiro exercício. O que é que diz? Em cada uma das relações de A em B abaixo, pede-se 1. Enumerar os pares ordenados que formam as relações. 2. Representar por meio de diagrama de Venn e flechas. Aqui vocês vão ter que fazer diagrama. 3. Estabelecer a imagem, ou seja, indicar a imagem dessa relação. E também estabelecer o domínio. Para tal, vocês vão ter que considerar esses dois conjuntos. Conjunto A com os elementos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Conjunto B, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3 e 4. Na linha A, vocês vão formar a relação que obedece essa condição. Para ordenar pertence ao produto cartesiano AB, tal que x mais y é igual a 12. É igual a 2. Na linha B, a relação M igual xy pertence ao produto cartesiano AB, tal que x mais y é maior que 2. Vocês vão formar essas relações, depois vocês vão tirar domínio e imagem. Meninas e meninos, vamos recordar tudo aquilo que vimos hoje na nossa aula. Nós falamos sobre relação binária. Dentro de relação binária, vimos concretamente o que é? Domínio e imagem de uma relação. Vimos que domínio são os primeiros elementos de pares ordenados que pertencem à relação e vimos que imagem são os segundos elementos que estão nos pares ordenados. Meninas e meninos, chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Espero ter entendido a matéria. Encontramos-nos na próxima aula. Fiquem bem.